Saudações, pequenos gafanhotos! Continuamos por aqui as nossas meditações, as nossas reflexões de 21 dias em cima dos 22 arcanos maiores do tarô, o nosso estudo do tarô terapêutico, psicológico, visando, como eu falo e repito, nessa jornada, visando o ganho, a criação, o desenvolvimento do autoconhecimento, da espiritualidade e da nossa consciência. Conquistando tudo isso, muitas coisas na nossa vida pessoal, na nossa existência, será resolvida, será melhorada, certo? E na aula de hoje, dando sequência, lembrando que hoje nós chegamos na metade da primeira semana. Serão 3 semanas. Hoje nós estamos na nossa quarta aula, no nosso quarto dia, e chegamos na metade da primeira semana. Espero que você esteja aí firme, forte, consistente. No primeiro momento, na primeira aula, as coisas podem parecer um tanto quanto confusas, difíceis, sem propósito, mas você deve perceber que com o decorrer dessa jornada, a cada aula, a sua mente vai se desconectando, se desprendendo dos pré-julgamentos, dos conceitos, das dúvidas de o porquê que você está aqui com o Robson, assistindo aula no YouTube, praticando, refletindo sobre o tarô. Por mais que você tenha uma necessidade, um desejo, um objetivo, a cada nova aula, se você se mantém consistente, seguindo as orientações que eu passo aqui, as coisas para você vão clarificando. E isso é porque a gente não está nem na metade ainda da nossa jornada. Nós estamos aí na metade da primeira semana, a primeira semana de 3. São 21 dias de meditação, de reflexão em cima do tarô, os arcanos maiores. Nós estamos hoje no 4º dia. Vamos aí para o 4º arcano. Tudo certo? Espero que você esteja seguindo passo a passo, não tenha caído nessa 4ª aula aqui, nesse 4º dia de paraquedas. Se você caiu aqui de paraquedas, continua assistindo essa aula, mas você precisa obrigatoriamente assistir as aulas anteriores. A aula 3, a aula 2 e a aula 1. Assista na sequência, tá? Em ordem crescente. E além de assistir as aulas, você precisa fazer a atividade proposta que eu deixo à disposição aqui para vocês na nossa comunidade do Telegram. Se você somente assistir a aula e não fazer a atividade, que é 50% desse nosso trabalho, você não vai conseguir chegar no final da jornada dos 21 dias e conseguir lograr êxito, conseguir conquistar lá o que eu te prometi na primeira aula, que são os seus mapas, o mapa mental, o mapa do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento e o seu mapa da espiritualidade. Isso é que é o nosso objetivo final aqui. Para você desenvolver esse mapa, cada aula tem uma atividade que é necessário ser feita. Reflete, faz essa atividade de acordo com as orientações que é passada na aula e guarda, reserva essa atividade. Vamos precisar de tudo que você está fazendo agora no último dia. No último dia, se você começou a entender agora o que está acontecendo, lá você vai entender muito mais. E é aí que as coisas vão fazer assim, ó, bum, a sua consciência vai expandir de tal forma que tem uma frase que nesse momento eu não me recordo quem é o dono dessa frase. Quem souber depois deixa os comentários aí. Eu sei, mas eu não lembro agora. Uma mente que se expande para o conhecimento nunca mais volta ao seu estado normal. É isso que vai acontecer com a sua mente. Só que daí eu não vou dizer somente o conhecimento. Você está adquirindo e vai adquirir muito conhecimento aqui. Só que o nosso foco aqui é o autoconhecimento. Não é conhecer sobre o outro, sobre o externo, sobre o exterior. É conhecer mais sobre você. Por mais que nós vivêssemos 300, 400, 500 anos sem morrer, sem desencarnar, nós sempre teríamos o que aprender sobre nós mesmos. Não tem tempo, não tem nada que faz a gente dominar todo o conhecimento a respeito da gente. E se nós não trabalharmos o autoconhecimento de forma consciente, que é o que nós estamos fazendo aqui, você vai ficar pior do que está. E não é essa a nossa intenção. Correto? Então, depois dessa aula aqui, assista as outras aulas se você não assistiu. Faça as atividades
após assistir a cada aula, e no final dessa aula aqui também teremos atividade. Vamos lá direto ao ponto agora, o arcano de hoje. A ideia aqui não é tomar muito seu tempo, é falar o que você precisa saber para você refletir sobre o arcano e materializar isso na sua vida agora. Através do que? Do eu sou. Todo arcano, como você tem visto, ele fala de sua essência. Essa essência na nossa vida humana representa uma área, um assunto, um tema, um momento de vida que nós vivemos, que nós estamos vivendo e que nós iremos viver. É através desse passado, presente e futuro que nós vamos constituir aí o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e a nossa espiritualidade. Esses arcanos, eles, além da sua essência de representar um tema na nossa vida, ele fala sobre o lado luz e o lado sombra do arquétipo dele, do que ele representa. Transmutando isso para a nossa realidade, esse arcano representa o nosso lado luz e o nosso lado sombra, que, como eu já falei nas aulas anteriores, o lado luz é o que nós vamos dar atenção para fazer crescer, para multiplicar, porque aquilo onde colocamos foco cresce. E o lado sombra, precisamos também reconhecer esse nosso lado sombra para a gente poder eliminar, transmutar, deixar de lado, superar. Entendeu? Não vou entrar em detalhes novamente nesses pormenores para não ficar muito chato, muito repetitivo, mas isso aqui é só uma pincelada para que você recobre a consciência do que já foi falado e do que vai ser utilizado até a aula 21. É importante você ter essa consciência. E o arcano que nós vamos falar aqui hoje é o arcano essencial que dá continuidade à energia da carta do arcano da aula anterior. Na aula anterior nós falamos aí da Imperatriz. Nessa aula aqui vamos falar do quarto arcano. É o arcano do Imperador, é a energia masculina. Aqui temos aqui, ó, Rider-Waite, o arcano 4, e aqui temos Marsella, uma versão de Marsella. Eu sempre mostro os dois arcanos para vocês terem ideia da simbologia visual de cada um deles. Apesar de eu não estar me atendo a aspectos visuais simbólicos de cada arcano, porque nesse momento a nossa ideia não é fazer isso, é eu te mostrar a carta para você associar ao baralho que você tem aí na sua casa e associar também ao material de apoio à atividade que eu te ofereço no grupo do Telegram. Você vai utilizar essas informações para ter uma ideia visual e unir com o que eu falo aqui. Eu mostro sempre Rider-Waite e Marsella porque são os dois tarôs que eu utilizo tanto aqui no canal aberto quanto no meu curso pago. Porque se você tiver o conhecimento desses dois tarôs, que são os tarôs tradicionais, todos os outros tarôs aí são derivados de Marsella e de Rider-Waite. Então, se você aprender na essência o tarô base, Rider-Waite e Marsella, você vai ter capacidade de utilizar qualquer um dos outros milhares de tarôs que tem por aí, certo? Então aqui, trabalhando aqui o arcano 4 do tarô de Rider-Waite. Esse arcano aqui é a energia oposta não no sentido de trocar o significado, mas oposta no sentido de ser a energia complementar, na verdade. Eu utilizei aqui a palavra errada. Seria a energia complementar do arcano da aula passada. O arcano da aula passada tem a energia feminina, tem a energia materna. Este aqui é a energia masculina, a energia paterna. E sem entrar em muitos detalhes, porque eu já falei disso na aula passada, quando eu falo de energia masculina, energia feminina, eu não estou falando de homem e de mulher e de homem. Eu já expliquei na aula anterior que homem tem energia masculina e energia feminina. Mulher tem energia masculina e energia feminina. Ambos têm todas as energias, que devem estar equilibradas. Então, eu estou falando da energia masculina desse arcano aqui, mas você, mulher que me assiste, eu estou falando da sua energia também. Você tem essa energia, você tem o lado sombra e você tem o lado luz.
Nós somos seres humanos, seres encarnados que funcionamos como um baú. O nosso baú é cheio de informação, cheio de arquétipos, cheio de informações, cheio de características, de energia positiva, negativa, tem também energia neutra, que eu não vou falar disso nesse momento, mas é assim que nós somos formados, é assim que é constituída a nossa essência. Alguns com mais energia do imperador, outros com mais energia da imperatriz, outros com mais do Loki, outros com a energia de todos, e é assim que funciona. Você só precisa reconhecer quais são as energias e em qual momento que você está vibrando e em qual arcano. Para que você identificando, olha só, nesse momento de vida, eu lembro que o Robson falou sobre a reflexão do tarô, e ele falou de um arcano tal, que nesse momento eu estou a cara do arcano tal. Ah, o arcano tal é esse daqui. Quais que são os aspectos luz e sombra desse arcano? Ah, esses aqui são os aspectos luz. Eu tenho esse, mas eu não tenho esse. Então é isso aqui que está me trazendo a carência. Ah, o aspecto sombra é esse. Então é por isso que eu estou dessa forma aqui, eu estou virado no Jiraya. Então, para fazer a consolidação disso tudo, o Robson ensinou que eu devo fazer isso e aquilo outro na aula 21 para poder sanar essas consequências de negatividade e focar no ponto positivo. Te contei uma história resumida do que está acontecendo e do que vai acontecer quando você utiliza o seu tarô na sua vida, no seu autoconhecimento. Tá bom? Vamos falar aqui, antes de ler o lado luz e o lado sombra do nosso arcano do imperador, vamos ver aqui qual que é a essência dele. Em uma leitura geral no tarô, essa carta aqui, ela representa, além da figura masculina, da figura paterna, ele representa o poder material. Fala de alguém que é provedor na energia masculina. Associando essa carta com a carta ainda da Imperatriz, como você já tem informações a respeito dela, você pode fazer um comparativo para entender melhor essa carta aqui. A carta da Imperatriz com a energia com a energia feminina, a Imperatriz é a energia da criação. É aquela que desenvolve do zero, ela gera a vida dentro dela. A energia da Imperatriz é essa. A energia do imperador, ele não cria nada do zero. Ele é aquele que pode conquistar algo e cuidar deste algo. Ele pode prover, mas não cria do zero e ele também não faz crescer. É o espelho da imperatriz, que reflete a imagem oposta. A imperatriz cria do zero, o imperador não cria do zero, mas mantém. Ele conquista e cuida, mas ele não multiplica. A multiplicação é a energia feminina. Então já começa a raciocinar aí que eu estou falando de você. Você, quando está vibrando na essência do imperador, que eu ainda não estou falando sobre ser luz ou sobre ser sombra, você tem a energia daquele que está conectado no plano material. É uma carta muito do mundo real. Essa aqui não é uma carta que a gente vai falar de espiritualidade com ela. Ela é uma carta física, material, materialista. É uma carta de buscar realização. É uma carta de foco. É uma carta de energia pesada. Quando eu falo pesada, não estou dizendo que é ruim. É energia densa. No mundo real, colocando aqui a carta da imperatriz e do imperador em prática. A carta da imperatriz, quem está vibrando na carta da imperatriz em relação à criação ou não, seria aquela pessoa empreendedora que decide criar um negócio do absoluto zero. Ela teve a ideia, ela vai planejar, ela vai executar e vai fazer tudo ali do zero para fazer o seu negócio crescer. Ela está criando, ela está gerando, está funcionando como uma incubadora. A energia da imperatriz. O imperador, ele também pode ser empreendedor.
Só que ele é aquela pessoa que não vai criar do zero, não. Ele vai pegar pronto. É como se ele, por exemplo, pegasse uma franquia de uma empresa já existente, com tudo pronto, colocasse o investimento financeiro para aquilo ali se desenvolver. Não foi ele que criou o empreendimento do zero. Ele pegou o empreendimento pronto e colocou em prática o que já estava programado por outra pessoa. Ele fez o investimento de capital. Vai dar certo, não vai dar certo, não é a questão, mas é o que ele fez. Ele não incubou nada, ele não gerou nada. Quem gera é a imperatriz. O imperador é o líder, ele comanda, ele controla, ele é o provedor. Vamos falar aqui, agora especificamente, dos pontos luz. Lembrando que, se você é mulher, se você é homem, esses pontos luz são inerentes ao arquétipo do imperador e faz parte ou deve fazer parte da sua vida. Do eu sou. Eu sou, nesse momento, o imperador. A sua vida, reflete comigo aqui, agora ou depois. A sua vida, nesse momento, está vibrando na essência do imperador? É aquele que comanda, que provê, que controla, que administra? Ou você é uma pessoa mais imperatriz, mais passiva, um pouco mais submissa? É bom você reconhecer isso nesse momento. Na primeira aula, se eu não me engano, eu falei que em cada uma dessas 22 cartas, desses 22 arcanos que nós vamos ver, ele vai representar em maior ou menor intensidade o momento que você está vivenciando agora. Se este arcano aqui está representando esse momento de agora, beleza, dá uma atenção especial para ele. Se ele não tem muito a ver com você agora, dá atenção para ele da mesma forma, porque se ele não tem nada a ver com você agora, daqui a algum tempo ele vai ter. Esses ciclos aqui são inerentes à vida de todo ser humano que respira sobre a face dessa terra, em algum momento. Ele fez parte da sua vida, depende da sua idade de existência nesse plano terreno aqui, para saber se já deu tempo de você percorrer todos os ciclos, os 22 arcanos. Às vezes você me acompanha que você é muito jovem de idade e ainda não teve tempo de encarnação nessa terra para passar por todos os arcanos e por todas as facetas, luz e sombra de todos eles. Você ainda está se desenvolvendo, isso é normal. Mas se você não... Tem 3 situações. Ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar. E se já passou, vai passar novamente. Eu falei, a vida é cíclica, ela se repete. Então, tenha atenção a todos os pontos, mesmo se não for o que você está vivendo agora. Os pontos luz do imperador. Aí você observa o seguinte, o que eu falar aqui, se você tiver esse atributo, essa luz, parabéns, mantém e procura dar mais atenção para desenvolver. Se você não tem esse ponto luz, busca desenvolver, porque tudo que é positivo para você vai ser benéfico em algum momento. Vamos lá então. O imperador, ele tem a energia, o lado luz dele, ele é a energia masculina que é o provedor, é o mantenedor. Ele é aquele ali que oferece, que entrega. Não estamos preocupados em saber o que ele entrega nesse momento, qual que é a energia de entrega, mas entrega. Isso aqui pode ser aplicado em todas as áreas da vida, na área espiritual, na área financeira, na área familiar. A pessoa que tem a energia luz do imperador é aquela que é cuidadosa com os outros na sua família, aquele que é cuidadoso com seu companheiro de trabalho, aquele que é cuidadoso com seu pet, com seu totó, com seu gatinho, com seu peixinho no aquário. É aquele que cuida, ele controla, ele cuida, ele administra tudo. Então as coisas têm que estar debaixo da asa dele, no sentido de proteção, não no sentido de de controle absoluto, absurdo, porque nós estamos falando de luz, então tudo aqui é positivo. O imperador, no seu lado luz, ele tem facilidade para comandar, para dar ordens, para controlar. Ele, apesar de ter uma energia masculina firme, rígida, ele tem habilidade para fazer isso de uma forma que não caia você. Se um imperador estiver te controlando, por exemplo, não vai ser aquele ordem enfiando o dedo na sua cara. Eles têm a sabedoria e a experiência para
comandar você e as equipes aí tranquilamente, sem causar muito rebuliço. Ele também é uma carta que tem como o lado luz experiência. Pelo fato dele ter experiência, ele também tem a sabedoria. É uma carta que representa a sabedoria também. Você é sábio, você é experiente na sua vida, você está buscando ter experiência. Eu acredito que você está assim porque você está nesse momento aqui vendo a 4ª aula das nossas meditações, reflexões do tarô. Isso é para todo mundo, essa oportunidade é para todo mundo. Ela está aberta aqui no YouTube. De qualquer lugar do planeta onde você tem internet e um aparelho que assista vídeo no YouTube, você tem acesso a isso daqui. Mas não é para qualquer um. Ficar aqui 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos ouvindo o Robson filosofar sobre o tarô, é para quem tem experiência ou para quem quer ter mais experiência, sim. E automaticamente a experiência vai gerar sabedoria, que é inerente à luz do imperador. Ele é um líder nato, ele é gestor. Apesar de ele não criar ideias, projetos, ele pode pegar um projeto existente e comandar bem aquilo, desde que tenha pessoas junto. Você, com a energia do imperador, trabalha mais acompanhado do que solo. Você vai funcionar mais dando ordens do que recebendo. Essa é o lado luz do imperador. O imperador tem como lado luz ideias fixas, é uma pessoa que se desvia do seu objetivo aí de forma quase não existente. Ele não desvia de seus objetivos, ele tem foco. E não é o lado de ser cabeça dura, não. É porque ele tem consciência e sabe do que ele quer. E quando ele sabe o que quer, ele segue o destino dele da forma que ele determinou. E não da forma que os outros determinam ou que vai tentar manipular ele. Ele, no caso, é você, tá? Na energia positiva. Você é essa pessoa, você tem ideias fixas, ou você fica pulando de galho em galho, pensa e não faz nada, não decide nada. Se você é essa pessoa que não decide nada, está precisando ter a energia luz do imperador. O imperador, ele sabe se posicionar em qualquer ambiente sobre o que ele acredita, sobre o que ele quer, sobre o que ele gosta, sobre o que ele deseja. E ele sabe manter essa posição. O imperador, na luz, ele não é alguém que vai ser manipulado, que pode ser manipulado, né? E como último aspecto da luz aqui do imperador, o imperador na energia masculina, ele é aquele ser humano que dentro do seu ambiente familiar, ele incorpora o grande pai, ele incorpora o esposo, ele incorpora aquele filho responsável, ele incorpora o irmão mais velho da casa, através de toda a sua experiência, de toda a sua sabedoria, de toda a sua exuberância e ausência de prepotência. Vamos agora para o lado sombra do imperador. O lado sombra, como eu sempre falo e repito, você deve dar atenção, reconhecer as suas sombras, os seus defeitos, para que você possa eliminá-los. Se você faz uma análise de consciência confiável para você mesmo, íntegra, se você não tenta se enganar, se você não tenta se colocar como o alecrim dourado, se você não tenta se colocar como o perfeito, como a perfeita, se você aceita a sua sombra, isso é o primeiro passo para você eliminá-las. Quando eu falo do lado luz, o quanto mais de luz você tem para você, melhor. Quando eu falo de sombra, o quanto menos de sombras você tiver para você, melhor. Se eu falar aqui para você que 30 sombras do imperador, por exemplo, e você tiver 5, maravilhoso. Se você tiver 30, aí o bicho pega, porque é mais trabalho. Tá, de início aqui, o lado sombra do imperador. Quem tem a energia sombra do imperador é aquele tipo de pessoa que não gosta de ser contrariado. Não mesmo. Quer arrumar problema, contraria a energia do imperador. Seja você homem, seja você mulher. Tem grande dificuldade para lidar com opiniões diferentes da sua.
Isso traz a tendência de o lado sombra do imperador querer ser o dono da verdade. Por mais que o seu opositor mostre por A mais B que você está errado, que o seu lado não é verdadeiro, se a ideia não for sua, no lado sombra do imperador você vai querer sempre ter razão. E que não te contrarie. Isso é um defeito, você precisa administrar isso, analisar, equilibrar e transmutar. Se der para eliminar, melhor ainda. Se não der, transmuta. O imperador no lado sombra tem dificuldade de desenvolver algo do zero. Lembra lá o exemplo que eu dei no início? Que a imperatriz, ela cria algo do zero, o imperador não. Ele já pega o bonde andando ali, administra, controla, mas não desenvolve. O poder da criação não é dele. A pessoa que vibra na sombra do imperador, ela é travada para a criação, não tem a criatividade em aspecto nenhum. Isso é controlado, isso aí você pode desenvolver. Se você tem esse aspecto sombra de não ter criatividade, você pode desenvolver sua criatividade. Isso não é fatalístico na sua vida, não. O imperador também, já deu para perceber que ele é o cara que comanda. Do lado sombra, aquele controlador que era luz, aqui é negativo, ele é um controlador dominador. Ele não quer ter você debaixo da asa só para proteger, não. Do lado sombra, ele quer te controlar. É aquele que manda quem obedece, quem pode e obedece quem tem juízo. No caso, manda quem pode é o imperador. Se você vibra na energia sombra do imperador, você quer mandar em tudo e em todos. E há de alguém te desobedecer. E como o nosso último aspecto sombra do imperador, desse momento, ele nutre muitos medos. Quem vibra na sombra do imperador nutre medos. Medos que sejam fundamentados ou não. Pelo fato dele ser o cara, o comandador, o controlador, o gestor, o que dá as ordens, ele é o que dá as ordens, não é o que obedece. Isso exacerbadamente é um aspecto negativo de que tem falta de confiança. E se você tem falta de confiança, você vai querer suprir essa falta de confiança chamando a atenção para sua arrogância, para sua prepotência, que é o lado sombra do imperador também. Fechamos aqui a essência do imperador, fechamos aqui a luz do imperador, fechamos aqui a sombra do imperador. Todo o material visual e audiovisual que você precisa para refletir, para meditar sobre você, sobre o seu eu sou do imperador, você tem aqui. Se ficou com dúvidas, se ficou algo vago, inconsistente para o seu entendimento, estou à disposição para orientá-lo através dos comentários aqui desta aula. Faça isso o quanto antes possível. Se não faz parte ainda da nossa comunidade do Telegram, é necessário que você entre para essa comunidade para ter acesso às atividades que nós iremos utilizar nas próximas aulas também. Faça as atividades. Curta esse vídeo para repetir aquele processo de o YouTube mandar ele para mais pessoas que necessitam dessas meditações e reflexões assim quanto você. E se ainda não é inscrita neste canal, tá de sacanagem comigo, né? Depois de tanto tempo, depois de tanta doação para você que você ainda não é inscrita nesse canal, faz isso agora, gafanhoto. Se inscreve, ative a sineta de notificações e nós nos vemos aqui na próxima aula. Bom estudo, beijo na sua alma e um forte abraço.